Papo Mineiro hoje, numa prosa de locação de veículos, com o advogado e empresário Luciano Miranda, pós-graduado em gestão de negócios, também com formação no programa de conselheiro na Fundação Dom Cabral. É hoje o CEO do grupo Entel e também presidente do Sindicato das Empresas de Locação de Veículos de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Luciano. Opa, boa tarde. Obrigado, Hernani. Obrigado a todos aí que vão nos assistir, né? É claro. Mas obrigado a você, porque eu sei que você é muito ocupado, muita coisa para resolver. Obrigado aí pelo seu tempo. E vamos conhecer, então, hoje sua história, o seu trabalho, a história também do seu grupo, e também como é que está o Sidlock. Ah, sim. Tá bem? São várias frentes. Várias A gente frentes, né? vai tocando aí. No Isso final mesmo. dá tudo certo, né? Vai dar tudo certíssimo. Pois é. Eu sou Luciano Miranda, né? Hoje estou como CEO do Grupo Entel, presidente do Sindlock MG e conselheiro lá da ABLA, que é a Associação Brasileira também das Locadoras de Automóveis. Eu sou natural de Três Pontas, no sul de Minas. Nasci em Três Pontas, vivi em Três Pontas até os 17 anos, quando vim para BH para estudar. E lógico, né? O dinheiro era muito curto, tinha que trabalhar também. Então eu cheguei aqui em 95, fui fazer cursinho e fui trabalhar na Entel, que era a empresa que o meu primo tinha criado 2 anos antes, em 93. Paulo criou a Entel com sócio lá em 93. E o que eu vim fazer naquela época, como era pequena a empresa, não tinha muita coisa para fazer, eu fui distribuir panfleto. Então eu rodei essa BH colocando panfleto debaixo das portas dos apartamentos. Eu entrava nesses grandes condomínios e colocava um papelzinho ali debaixo de cada porta. Com a forma que a gente, na época, que o Paulo pensou em conseguir mais cliente. Naquela época, a Entel fazia mudança residencial, então era um dos focos. Fazia transporte de pequenas cargas em BH. A gente trabalhou aí, nós trabalhamos para todas as construtoras daquela época, Belvedere, ali, Buritis, estava tudo em obra, né, na década de 90. Então a gente mandava lá carro de agregados que trabalhavam conosco para prestar serviço para as grandes construtoras da época. E aí, em 96 eu tive que sair, porque já não tinha mais necessidade de distribuir tanto panfleto. Fui trabalhar com um tio nosso, que tinha um laboratório. Fiquei lá uns 6 meses e voltei para a Entel. Aí surgiram lá novas necessidades de trabalho. Fui trabalhar dessa vez como motorista. E fiquei como motorista até 98, quando precisou de gente no escritório. Eu fui para o escritório, fui trabalhar com licitação pública. Nessa época a gente já participava muito de licitação pública, então comecei a participar de licitação pública, foi onde me despertou para direito, para estudar direito, porque tinha a lei das licitações, entre outras legislações, Constituição, eu queria entender melhor aquilo, fui estudar direito. Então, em 2003 eu comecei a fazer o curso de direito, formei em 2008 e sou advogado, mas exerci sempre dentro do nosso próprio negócio. Então, em 96 voltei para a Intel, fiquei lá, estou aqui até hoje, passei por todos os setores, fiz de tudo, conheço a empresa desde a sua fundação até agora. Hoje eu faço parte da sociedade, então a gente está aí tocando esse grande negócio, além das outras coisas que vão surgindo para a gente, né? Hoje só faz alocação de automóveis, de veículos, ou ela ainda está com os produtos antigos? Pois é, a gente foi mudando ao longo dos anos. Em 2001, a gente deixou de fazer mudança residencial e comercial, que era um dos nossos carros fortes.
E aí a gente mudou para a logística, que é a armazenagem e tratamento do material que a gente armazena para os nossos clientes. Então, a gente deu essa migrada aí de transporte para logística, mas a gente continuou fazendo transporte para grandes empresas e aí já transporte rodoviário. Então, hoje, a gente tem bem definido 4 atividades. Transporte de carga, que é a nossa origem, né? Só que agora de uma forma maior, carga fechada, ponto a ponto, rodoviário. Logística, que é a armazenagem. A gente tem mais de 100 mil metros de área para armazenagem hoje no Brasil. E locação de frota. A locação de frota, ela originou na nossa história a locação de carro com motorista, que já era mais ou menos o que a gente fazia lá em 95, 94, quando a empresa foi fundada, que era, a gente alugava, na verdade, os carros com motorista para fazer serviço de transporte, né? Para as construtoras, como eu falei antes. Então, a gente foi migrando aos poucos para locação sem motorista. Então, hoje a gente aluga frota para empresas, geralmente longo prazo, né, 24, 36, 48, 60 meses, sem motorista. E a venda de seminovos, que são esses carros que voltam da frota depois desse período contratual e a gente vende aqui em 2 lojas de seminovos que a gente tem em Belo Horizonte. Então, ficaram essas 4 atividades aí, foram mudando ao longo dos anos, mas tem, claro, toda a relação com a nossa origem, né? Fora Claro. novos negócios que foram sendo criados ao longo disso aí. Hoje a gente tem um outro braço, que é o Grupo Triasa, que eu sou conselheiro e sócio também, e lá é um braço de concessionárias. A gente tem concessionária de motocicleta, de carro, de tratores, e aí é uma outra pessoa, meu primo também, o Antônio, que toca. E tudo familiar, então, entre os primos. Exato, exatamente. Você tem irmãos aí nos negócios também ou não? Não tem, não É tem. só primos mesmo. Só. E você já tem uma nova geração querendo trabalhar aí ou não? Ainda não, os meninos são novos, a gente não sabe muito bem como é que vai ser isso, mas o Paulo tocou a empresa, a Intel, até 2021, quando ele tinha 50 anos, e resolveu passar o bastão. Passou o bastão para mim, que era o segundo ali, mais velho, que tem acompanhado ele ao longo desses anos. Mas a turma de filhos ainda são novos. O Paulo tem um filho que seguiu outro caminho, que cuida de uma startup relacionada ao ESG, principalmente ao meio ambiente, um negócio muito bacana. Então, ele seguiu esse caminho, que é uma coisa muito legal que ele criou. E os outros filhos são mais novos, né? Então, não está na hora ainda de pensar como que... Está na hora de pensar, mas ainda, a gente ainda não sabe como é que... se eles serão esses sucessores aí, né? Tá cedo ainda, né? Tá Tá cedo ainda. cedo, tá cedo. Lógico, muito bem. Mas dentro dos produtos todos, né, que vocês hoje têm, Luciano, como que está o mercado frente a eles? Qual que rende mais? Qual que é o mais procurado? O que é isso dentro da locação de veículos? É uma ótima pergunta. Nas 3 atividades de serviço, tirando a venda de seminovos, elas são bem diferentes assim na hora de tratar. Por exemplo, a locação ela tem uma demanda de capital muito alta. Então, você tem um resultado maior, mas também você precisa captar mais dinheiro no mercado e, consequentemente, pagar mais juros, etc, etc. É um trabalho mais com pensamento financeiro. Já o transporte e a logística tem um resultado menor, mas eles não demandam o alto investimento que a locação demanda. Então, a gente fica equilibrando. São áreas extremamente demandadas pelo mercado, todas as 3. Transporte no Brasil é extremamente pulverizado. A maior transportadora do Brasil tem pouco mais de 1% de market share do mercado, então ainda é um mercado muito pulverizado, muito concorrido, então com margens menores, mas a gente sabe fazer isso bem, e a gente tem alguns clientes específicos, então a gente consegue melhorar essa margem. A logística, nós somos especialistas em logística
para infraestrutura, principalmente para o mercado de energia. A gente presta serviço para a CEMIG em Minas, para a Companhia Energética lá do Rio, a gente trabalha também para a EDP no Nordeste, a gente sempre participa de concorrências aí em todas as empresas relacionadas à área de energia. Então, a gente é especialista nisso. Então, é um mercado um pouco nichado, um pouco restrito, não são muitos concorrentes. Então, a gente consegue também melhorar ali a rentabilidade. E a locação, a gente gosta muito de alugar caminhões, a gente é especialista nisso, até mesmo por conta da nossa origem como transportadora, né? A gente gosta muito desse tipo de equipamento, a gente conhece bastante. Então, é um mercado ainda pequeno no Brasil, do potencial de frota alugada de caminhões. No Brasil, a gente tem aproximadamente 3% só explorado, então ainda tem muita coisa a ser feita, né? A maior locadora de caminhões do Brasil quer ter 100 mil caminhões até 2025, se eu não estou enganado. É uma locadora grande, né? Uma das maiores do Brasil. E então a gente sempre vai para os negócios mais complexos e mais complicados. Os mais difíceis, geralmente, onde a concorrência é um pouco menor, é mais trabalho, mas a gente gosta, a gente sempre foi assim, de enfrentar os desafios, de procurar as coisas mais complexas e de fazer, geralmente, ali o que os nossos clientes acabam pedindo para a gente fazer, sabe? Então, são negócios distintos, mas interligados e que a gente gosta muito, que a gente vem exercendo bem aí nesse. A locação de automóveis, em Minas Gerais, ela é bem conhecida, né? E grandes empresas também. E não havia essa questão de depois de locado o carro, haver uma venda, né? Isso é novo, não é, no mercado? Não estou te ouvindo, não. Você mexeu no som. Não, ainda não. Você mexeu no som aí. O fone. Agora falou, E ótimo. agora? Ok, desculpa. Não, essa questão dos seminovos, ela compõe o resultado da locação. Precisa revender os seminovos para... Luciano, o seu som está saindo lentamente. Mexeu alguma coisa no som aí. Melhorou? Agora. Melhorou? Melhorou. Tá bom. Voltando, falando sobre os seminovos. Seminovos, Não é uma coisa nova. Já é uma coisa que é feita pelas locadoras mais antigas há um bom tempo. Por quê? Porque a venda do seminovo, ela compõe o resultado da locação em si. É necessário vender aquele carro seminovo que volta do cliente, da locação, para poder fechar ali aquele ciclo de locação e aí sim você ter o resultado daquele negócio. Então, já existe há um bom tempo, né? A gente tem as grandes locadoras, as mais antigas, que já fazem isso há bastante tempo. Realmente é uma atividade necessária para compor o resultado da locação. Ótimo. E hoje ela é importante dentro da porcentagem, né? Sim, sim. Algumas locadoras vendem mais, faturam mais com venda de seminovos do que com a locação propriamente dita. É mesmo? A gente fica ainda numa margem ali de 30% do faturamento relacionado a pouco menos relacionado à venda de seminovos, mas tem locadora que fatura valores elevados, principalmente aquelas locadoras que trabalham com diária, rent a car,
Então, elas vendem os carros mais novos, então vendem muitos carros. Então, o giro ali é muito alto. A gente que trabalha com cliente B2B, que são contratos de longo prazo, a gente não consegue fazer isso. Mas quem trabalha ali com rent a car, principalmente, geralmente faz a renovação dessa frota de forma mais rápida. E aí acaba quase equiparando ali o faturamento de locação com o faturamento de venda. É um negócio extremamente importante para o mercado. Muito bom, ótimo, bom saber. Agora vamos ver sua história dentro do sindicato. Como é que foi essa história dentro do sindicato até chegar à presidência? Pois é, eu participo, nós somos associados do Sindiloc MG desde 99. O sindicato completa 30 anos esse ano, então a gente está lá praticamente desde o início. Eu participava pouco até por volta de 2015, 2014, não era muito foco. Em 2018 eu entrei para a diretoria. O Marco Aurélio era o presidente, me convidou para a diretoria e eu entrei. Em 2021, 2022, a gente precisava da sucessão. Me convidaram para participar como presidente, então eu assumi naquele ano. Já estamos caminhando aí para o 3º ano de mandato. Então eu venho lá à frente, a gente tem uma equipe muito boa, o Sindiloc MG, dos sindicatos das locadoras, é um dos maiores, um dos mais organizados do Brasil. A gente tem aqui em Minas um histórico de locadora, né, de locação de automóveis por conta da Localiza, então, que é antiga, tem 50 anos aí de existência. Então, o mineiro gosta muito dessa atividade e é muito especialista nisso. Então, a gente tem aqui as maiores locadoras, as locadoras mais antigas, 60% a 70% da frota de carros emplacadas no Brasil para locação são emplacadas em Minas Gerais. Então, a gente tem um estado que se adequou a essa atividade, que contribui muito para o bom andamento disso, emplacamento de carro, alíquota de IPVA, suporte à locadora. Então, o nosso estado também aprendeu a lidar com esse empresário. Por isso que é um estado aí bem visto, até por outros empresários de outros estados que às vezes instalam aqui suas locadoras. Então, nosso sindicato é um sindicato forte, um sindicato organizado, um sindicato que entrega valor transformador para o seu associado. Então, estou lá como presidente desde 2022, desde o início de 22, meu mandato termina esse ano. A gente ainda está pensando se vai ter sucessão, se eu sigo por mais 3 anos. Aí está tendo uma discussão com o resto da diretoria para ver o que a gente faz. Mas eu enxergo muito o sindicato quase como um trabalho voluntário, né? Nenhum diretor é remunerado. A gente disponibiliza o nosso tempo realmente pensando na melhoria sempre do setor. Eu acho isso muito importante. A gente não trabalha com aquele pensamento de sindicato, a gente trabalha com o pensamento de uma empresa que está aqui para poder contribuir com o crescimento e com o sucesso de todas as pessoas que estão ligadas nesse setor. Então, a gente tenta levar realmente benefícios para os nossos parceiros, para os nossos associados, para todo mundo que está aí, de uma forma ou outra, ligada ao mercado de locação de automóveis no estado de Minas, né? E aí, com essa disponibilidade ou com essa ida para o Sindiloc, vieram outros convites, né? Eu faço parte da diretoria da FENALOC também, que é a Federação Nacional das Locadoras, que é quem está acima dos sindicatos, e faço parte também do conselho agora, participei da última chapa da eleição lá da ABLA, junto com o Marco, fui convidado pelo Marco também, que me convidou lá para o Sindiloc em 2018. Então, estou lá na ABLA também como conselheiro. Iniciamos o mandato esse ano. Então, a gente acaba aí participando no que dá, né, contribuindo no que é possível para o crescimento em geral do setor e, como eu falei antes, para ajudar todos que estão envolvidos aí de uma forma ou outra. Sem contar que é benéfico para a gente também, né? Você acaba conhecendo muita gente, você acaba ampliando sua rede de network, é bacana.
a gente tem que estar envolvido, né? Se a gente quer entender melhor do negócio que a gente está inserido. Perfeitamente, claro. É, Né? é. Como é que você está vendo o futuro dessa área, desse setor, que hoje é um setor grande, está acontecendo muitas fusões, né? Estão acontecendo as Exatamente. empresas novas. Conta um pouco para nós como é que você está vendo o seu olhar e o seu olhar para o futuro. Eu enxergo, realmente você tem razão, estão acontecendo muitas consolidações, né? Isso já vem acontecendo nos últimos 10 anos. A gente tem visto isso. É um mercado, apesar de grande no Brasil, ainda não é explorado dentro do seu tamanho, da sua possibilidade. Ainda tem muito mercado para ser conquistado. Ainda existe muitas empresas com frota própria, ainda existe pouca gente quer dizer, ainda existe pessoas que não alugam carros aí quando estão fazendo seus passeios, turismo, etc. É um mercado ainda que tem gente que acha que é caro, então tem muito campo para crescer. O exemplo que eu te dei foi dos caminhões, né? Que do mercado potencial só 3% está sendo explorado atualmente. Então, vai crescer, com certeza. Vão acontecer novas consolidações. Eu acredito que a quantidade de locadoras ali médias, começando a ficar grandes, elas vão acabar se unindo em um momento ou outro com outras maiores. Isso aí é natural do mercado, né? A gente vê o mercado americano, ele tem poucas locadoras, ele é muito concentrado, mas sempre tem espaço para aquele cara, para aquele empresário pequeno, que está numa determinada região, que atende ali determinados clientes. Então, a gente também não vê o fim desse empresário. Ele vai continuar existindo, ele vai ter o mercado dele, ele vai ter ali a frota dele, que não vai ser tão grande, às vezes também nem tão pequena, e ele vai ficar ali atendendo aquele nicho que ele está especializado ali, que ele consegue atender melhor do que uma grande locadora. Então, tem mercado para todo mundo. Todo mundo pode ficar inserido, que consegue sim trabalhar e consegue evoluir ali dentro das possibilidades que ele está inserido. Eu vejo para o futuro um crescimento, com certeza. Tem uma novidade aí também, que agora às vezes tem gente, em vez de comprar o carro, ele faz um contrato para permanecer tanto tempo com aquele carro, é isso? É isso mesmo? Exatamente, é o carro por assinatura, Isso. que é uma locação individual por um prazo maior, né? Geralmente ali 24, 36 meses. É vantajoso se a pessoa colocar na ponta da caneta, porque ele não vai ter que preocupar com a aquisição do carro, com financiamento, com pagamento de PVA, com manutenção preventiva, algumas manutenções corretivas, seguro. Então, o carro estragou, ele vai lá, troca. Ele não está gostando daquele carro mais, pode fazer o upgrade, pegar um carro melhor. Quer trocar de carro, é muito mais fácil. E você não tem aquelas responsabilidades do dia a dia que o dono do carro tem, né? Então, é um mercado em franca expansão no Brasil, que está dentro do contexto, né, que eu disse, que eu vejo muito crescimento aí da frota. Então, são novos negócios que vão surgindo, né? Novos modelos, né? Novos modelos de negócio, exatamente. Já existe aí locação de carro premium, você consegue alugar carro importado, ficar com ele por mais tempo. São novos negócios que vão surgindo, o mercado vai se adaptando, vai se adequando às necessidades dos clientes, e eu acho que ainda vai surgir muita coisa aí para frente relacionada à inovação, a novos modelos de negócio e por aí vai. E a questão, por exemplo, né, a gente vê muito notícias também de roubo de automóveis. Como é que o setor está enfrentando isso? Bom, um problema que o setor tem, principalmente as locadoras de rent-a-car, que aluga muito para a pessoa física, que é a famosa apropriação indébita, né? O cara aluga o carro e vai embora, não devolve. É um trabalho constante da ABLA, da FENALOC, do setor em geral, em adequar a legislação para penalizar de forma
mais robusta esses bandidos que fazem isso, né? Porque até então a apropriação indébita era um crime mais leve. E a gente pede sempre que seja encarado como um roubo, não é apenas uma apropriação. Ele não ficou com o carro apenas, ele roubou aquele carro. Então, é uma briga constante, não diria briga, né? Eu posso corrigir o termo, mas é um trabalho constante da ABLA, da FENALOC, dos sindicatos, em convencer nossos legisladores a aplicar penas mais robustas a essas pessoas para inibir o mercado de fazer isso. Hoje tem muito mais tecnologia do que há alguns anos atrás. Hoje a gente tem os carros com rastreadores mais tecnológicos, mais robustos, então a gente enfrenta isso em várias frentes, né? Melhorando a segurança na hora de cadastrar o cliente, de aceitar o cliente, de entregar o carro para o cliente. Tem um estudo muito mais profundo, leitura facial, comparação de dados, para não cair no documento falso, por exemplo. Geralmente esses caras apresentam um documento falso. E segurança nos próprios carros e uma frente sempre junto ao Estado para melhorar isso e diminuir, consequentemente, aí a perda das locadoras. Isso mesmo. Isso é um problema que precisa ser resolvido, né? Exatamente. Não tem dúvida disso. E os seus planos como empresário? Bom, a gente tem aqui algumas metas bem definidas, né? A Intel, ela tem uma visão de crescer 4 vezes em 8 anos. Essa visão nós estipulamos em 2022. Então, a gente está indo para o 3º ano dessa visão. A gente está caminhando dentro do que está combinado, está na meta. A gente tem, como eu te falei, a Triasa, que é o nosso braço de concessionárias, que também agora a gente está focando mais no agronegócio, com máquinas de linha verde e linha amarela, também buscando crescimento. E nosso caminho, se Deus quiser, é um caminho de prosperidade, e a gente tem feito trabalhos intensos, como governança, melhoria da gestão, profissionalismo, apesar da gente, né, o fundador ter sido meu primo, eu estar tocando a empresa hoje, a gente tem uma gestão bem profissional, a gente tem pessoas do mercado com a gente tem conselho consultivo, são conselheiros externos que eu conheci na Fundação Dom Cabral e vieram nos ajudar aqui. Então, o dever de casa, de gestão e governança, a gente tem feito, está fazendo, bem feito. O trabalho de casa com relação a pessoas, cultura, treinamentos, crescimento pessoal, a gente tem feito também com a nossa equipe. Então, o caminho está pavimentado. Agora é trabalhar, né? Trabalhar, superar aí esses desafios que a gente tem toda hora, né? A gente não sabe o que o governo vai fazer, a gente fica... Sempre foi assim no Brasil, né? Mas a gente sempre fica com receio e vai equilibrando ali naquela corda bamba para poder conquistar o que a gente tem em mente. Mas, como eu falei no início, vai dar certo. Para quem trabalha, a prosperidade, ela vem. O trabalho devolve, né? É claro. Agora, para a gente terminar, né? Nós já estamos aí com quase 29 minutos. Queria que você deixasse uma mensagem, primeiro para os seus sindicalizados, as empresas sindicalizadas, mas também para quem quer entrar no mercado, para quem que olha para esse mercado, às vezes com um desejo e às vezes não tem um incentivo. Deixar um recado para a nossa equipe, a gente tem ir para os empresários em geral, né, do nosso mercado, e a gente tem que ser resiliente, bastante resiliente, fazer muita conta, é importante entender dos números, e conhecer sempre que for procurar um novo negócio, estudar bastante a fundo aquilo ali. Para os nossos sindicalizados, para os nossos associados, deixar um recado para saberem que podem contar conosco. O Sindiloc está com a porta aberta para atendê-los,
né? Ali é um lugar que eles vão ter apoio que eles precisam. E para quem quer entrar no mercado, como eu falei antes, estudem, procurem pessoas que já conhecem, já iniciem com uma gestão de alto nível. Hoje, negócio que vai de forma muito amadora, ele não consegue sobreviver, o mercado não admite isso, os clientes não admitem isso. Então, uma coisa importantíssima é saber como aplicar uma boa gestão, saber gerir, entender de números, entender do mercado, conversar com as pessoas para poder fazer um investimento de forma correta. Ótimo, muito bem. Muito obrigado, viu, Luciano? Obrigado, Hernani. Sucesso dos seus negócios, também sucesso na gestão aí do Sindiloc. É um segmento muito importante, né, para a sociedade, e a gente fica satisfeito que está tão bem sendo gerido e com bons planos para frente. Né? Perfeito. Muito obrigado aí pelo convite e pode contar conosco. É claro. Um grande abraço para você. Um abraço, até logo. Até logo. Tivemos então um pouco aí da história do Luciano, mas também da sua empresa, do seu grupo, e também um pouco desse mercado, né, de locações de veículos. Sempre é bom a gente conhecer o que está acontecendo em toda a sociedade. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.